Bom, vamos falar um pouco sobre embolia pulmonar. A embolia pulmonar refere-se à oclusão embólica do sistema arterial pulmonar. A maioria dos casos resulta de uma oclusão por trombos e, portanto, essa condição é frequentemente chamada de tromboembolismo pulmonar. Porém, temos que lembrar que existem outras fontes embólicas que não são trombos, como embolia aérea, embolia tumoral, embolia gordurosa, embolia por líquido amniótico, dentre outros. Clinicamente, como vocês sabem, a tríade clássica é formada por dispneia, dor torácica e hemoptise, certo? Porém, com relação às características radiográficas, é importante a gente saber que a radiografia simples, o raio-x de tórax, ele não é sensível e nem específico para embolia pulmonar. Ele é usado apenas para avaliar possibilidades de diagnósticos diferenciais, como se existe pneumonia, sinal de pneumotórax, ou alguns outros diagnósticos diferenciais para embolia pulmonar. Enquanto que o exame de escolha é a angiotomografia computadorizada das artérias pulmonares, certo? E o que é que a angiotomografia ela vai mostrar? Ela vai mostrar falhas de enchimento dentro dos vasos pulmonares, que podem ser êmbolos pulmonares agudos ou crônicos. Por exemplo, neste exame, estamos diante de uma angiotomografia de artérias pulmonares, certo? Aqui uma janela de mediastino, em que a gente vai descendo. Importante a gente saber identificar onde é o tronco pulmonar. Então, vamos seguir aqui o caminho do contraste, né? Para facilitar um pouco. O contraste vindo aqui pela veia cava superior, certo? Ele vai entrar no átrio direito, certo? Cai para o ventrículo direito, que é de onde sai o tronco da artéria pulmonar, certo? O tronco pulmonar que vai se bifurcar em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. À medida que a gente vai avaliando a perviedade desse sistema arterial pulmonar, a gente já começa a observar que existem falhas de enchimento, tanto nos ramos que vão para os segmentos superiores, como nos ramos que vão para os segmentos do lobo médio e o segmento inferior direito. Vamos avaliar o lado esquerdo, voltamos, tronco da artéria pulmonar esquerda, já observamos falhas de enchimento no segmento lingular, na porção proximal dos segmentos superiores e na porção do segmento do lobo inferior esquerdo. Então, TEP é considerado um TEP maciço, né, distribuído difusamente, caracterizado por falhas de enchimento no sistema arterial pulmonar. O TEP ele pode ser classificado como um TEP agudo ou um TEP crônico. O TEP agudo, normalmente, ele apresenta essa falha de enchimento no centro do vaso, muitas vezes apresentando de forma filiforme o contraste em sua periferia. Seriam trombos semioclusivos. Enquanto que o TEP crônico, normalmente as falhas de enchimento, elas aparecem apenas na periferia dos vasos, não prejudicando de forma significativa, em sua maioria das vezes, a vascularização pulmonar. Lembrando que esse trombo, quando ele é periférico e crônico, algumas vezes ele pode também calcificar. Com relação aos pacientes que não podem, por algum motivo, não podem fazer o contraste da tomografia, tem alguma contraindicação para a tomografia, lembrar que a ressonância magnética ela tem uma sensibilidade bem mais baixa do que a tomografia, em torno de 78 a 80%. Então, quando solicitado, o médico dele deve ter consciência de que o exame de ressonância ele tem uma especificidade menor do que em relação à angiotomografia. E com relação aos diagnósticos diferenciais, só lembrar que são bem mais raros, né? Pode ser, essas falhas de enchimento podem estar relacionadas a um sarcoma de artéria pulmonar ou uma vasculite de artéria pulmonar, em pacientes que apresentem arterite de Takayasu, por exemplo.
mas são condições bem mais raras. Os diagnósticos diferenciais mais comuns são aqueles relacionados a uma identificação errada do sistema arterial com o sistema venoso, certo? Muitas vezes, dependendo da experiência do examinador, ele pode confundir o sistema arterial com as veias pulmonares, né? E com relação aos artefatos de movimento, também podem prejudicar a avaliação do exame. Lembrando que a paciente que tem um TEP, normalmente ela é uma paciente que apresenta dispneia, e muitas vezes essa dispneia ela causa artefatos de movimento no exame e atrapalha a sua avaliação. Bom, é isso. Obrigada.